Saudações! Quem apresenta as suas obras a Deus poderá estar a dizer que quer ser reconhecido pelos seus atos ou que quer ser recompensado pelo que fez. Para compreendermos melhor o significado das obras, neste segmento analisamos o que a Bíblia diz acerca dos atos de fé e das obras. O exemplo que vamos considerar é o do patriarca Abraão. O que Abraão fez foi de grande consequência. Mas, segundo a Bíblia, não foi pelas suas obras que ele foi justificado. A Bíblia é bem clara ao ensinar que o ser humano é aceito por Deus porque primeiro crê em Deus. Mas as obras do discípulo são estas relevantes? Em que sentido? Na gravação que segue, que foi feita ao vivo, comento mais sobre este assunto. Ouça a meditação que segue. Hoje gostaria de falar sobre obras, as boas obras. Boas obras é o que boas pessoas querem fazer. E no âmbito da religião, as boas obras não é só um aspecto de alguém querer fazer boas obras, mas é aquele sentido de obrigação. A religião ou a tradição dá muita ênfase às boas obras e enfatiza que se a pessoa fizer boas obras na sua vida, essa pessoa poderá ser merecedora do céu. Imaginem, se a pessoa está a pensar, olha, Deus tem o céu, fez o céu, e eu quero ir para o céu. É melhor estar no inferno, quero ir para o céu. Então o que é que a pessoa pensa? Se eu fizer boas obras, o suficiente de boas obras, talvez eu vá merecer o céu. E depois há, dentro desta ideia, e há certos ensinos até neste campo, que se as más obras da pessoa forem mais do que as boas obras, que a balança da justiça divina vai pesar nesse sentido. Isso é condenação para a pessoa, é acusação que a pessoa fez mais más obras. Uma pessoa que tem esse pensamento, o que é que vai fazer? Vai procurar fazer mais boas obras para ver se a balança da justiça pesa mais a seu favor. Então há sempre aquela preocupação de verificar se ao longo do dia fez mais boas obras do que más obras. E pode-se cair no caricato e dizer, bem, desde que eu tenho uma ou duas obras boas a mais do que as obras más, eu estou bem. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho é bem explícito, é diferente neste aspecto. O Evangelho ensina-nos que as obras, as boas obras que o ser humano faz, não têm valor algum quanto à possibilidade da salvação da pessoa. E é aqui que entra a confusão. E a pergunta pode ser, será que a Bíblia não nos ensina a fazer boas obras? A Bíblia ensina sim que devemos fazer boas obras. É um ensino bíblico. Mas a Bíblia não diz que é por fazermos boas obras que merecemos a salvação. Essa crença de merecer a salvação mediante os bons atos põe de parte o sacrifício redentor de Jesus. A Bíblia ensina-nos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar e ali ele levou os nossos pecados sobre ele. Aquilo que era a acusação contra nós e pesava realmente na balança divina contra nós. É por isso mesmo que Jesus foi à cruz e ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados. Portanto, querer fazer boas obras é dizer, eu não preciso do sacrifício de Jesus porque com a minha força eu consigo fazer isso. E isso não é o que o Evangelho ensina. Aliás, a Bíblia diz em Efésios capítulo 2 que não vem das obras. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Vejamos que a Bíblia diz que não vem das obras. A salvação não vem das obras. Diz lá em Efésios capítulo 2 versículos 8 e 9. Efésios 2 versículos 8 e 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Segue-se então que se a pessoa fizer boas obras, pode-se gloriar e dizer, eu fiz boas obras. E isso, só esse campo torna-se um pouco polémico, porque há aqueles que conseguem fazer mais do que outros. Uma pessoa que tem mais hipóteses, por exemplo, pode fazer mais boas obras do que aquele que tem menos. As obras dos homens dão glória aos homens e não a Deus. A salvação é a manifestação da glória de Deus, porque Deus diz que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. A salvação é obra de Deus a favor da humanidade. A Bíblia é bem clara neste aspecto e diz que o justo viverá da fé. Não é das obras, não é por fazer obras, mas porque tem fé em Deus. E é aí que está o sustento da sua vida. Gálatas 3:11 diz: e é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E a lei que é aqui referida é a lei que Deus deu ao povo através de Moisés, que ensinava, entre várias coisas, a importância de uma conduta que fosse correta diante do Senhor. E aqui a Bíblia diz que não é pela lei que a pessoa é justificada. Em relação a Deus, é assim que funciona. Deus não quer dar a salvação a ninguém por a pessoa merecer, mas Ele quer dar na base do amor. E o que é que Deus pede da pessoa? A Bíblia diz que o justo viverá da fé. E nós vamos contemplar este tema. O que é que significa ser justo e viver da fé? Qual a importância disso? Qual a força que está por detrás disso? E nós vamos ver que aqui reside o efeito do Evangelho. Paulo diz: não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Porque no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Romanos 11, versículos 16 e 17. Romanos 11, 16 e 17. Eu gostaria de ler convosco Romanos capítulo 4, versículos 1 a 5. Romanos capítulo 4, 1 a 5. Que diz: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado. A palavra imputar já não se usa muito, mas significa lançar em crédito. É um termo bancário e o significado literal é pôr em crédito ou classificado ou qualificado como justo neste contexto. A pessoa que creu em Deus ou crê em Deus é tomado como justo, é declarado justo, é atribuído justiça. Versículo 4. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado ou não lhe é atribuído o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Ou seja, se alguém faz alguma coisa e tem que ser pago por isso, é porque o que a pessoa fez é uma dívida para com a outra, constitui uma dívida da parte da outra pessoa, que então tem que retribuir. Mas vejamos o que diz o versículo 5. Mas aquele que não pratica as obras, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou lhe é atribuída como justiça. Vamos ver isto aqui por partes. Quem foi Abraão? Nós vamos ver o que é que a Bíblia diz. Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32. Gênesis capítulo 11, versículos 31 e 32. Nós vamos ver a origem da história que nós temos em relação a Abraão. E tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã. Portanto, Arã era irmão de Abraão, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Arã. Agora é só virar a página. Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse Deus a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, vamos só aqui ver algumas coisas. Abraão tinha vivido inicialmente em Ur dos Caldeus. Ele e Sara, sua esposa, nasceram lá. Ur dos Caldeus fica no que é hoje o Iraque, e segundo estudos arqueológicos e históricos, Ur dos Caldeus ficava mais para o sul do Iraque, perto do Golfo Pérsico. Portanto, ele nasceu ali, viveu ali. E o pai de Abraão chamava-se Tera. Por alguma razão que a Bíblia nos diz, ele quis ir para o norte, porque ele foi para um lugar chamado Arã. Fica ao norte hoje de Israel, portanto já na Síria. A distância em termos geográficos, ninguém sabe ao certo, porque não se sabe exatamente onde é que ele morou, mas ronda os 850 quilómetros, portanto, a mudança que fizeram.
E, entretanto, Tera, o pai de Abraão, morreu, e depois Deus disse para Abraão ir para um lugar que Deus lhe iria mostrar. Abraão foi, e neste processo Deus faz promessas a Abraão, como nós já lemos em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Deus disse que faria de Abraão uma grande nação, Abraão seria uma bênção, e em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Aliás, o versículo diz mais do que isto, mas em resumo, é isto que Deus disse: eu vou-te abençoar, vais ser uma grande nação, e em ti vão ser benditas todas as famílias da terra. Estas promessas foram cumpridas, porque Deus abençoou Abraão e a sua esposa, e deles nasceu uma nação que é hoje Israel. A nação de Israel são descendentes de Abraão, e Israel é uma das nações mais antigas na terra atualmente. É uma das, não sei se é a mais antiga, mas é uma das mais antigas. O aramaico, que é a língua original que falaram, portanto, que é uma língua semítica, é considerado uma das mais antigas do mundo, que ainda hoje é falado, é muito limitada no seu vocabulário, mas há no Médio Oriente um local onde ainda se fala o aramaico, e dali veio o hebraico, portanto, isto já há muitos anos. Portanto, a primeira promessa que Deus fez a Abraão cumpriu-se: tu vais ser pai de muitas nações, vou-te multiplicar. E então nasceu Israel dali. Obviamente que a história tem muito mais dados do que isso, mas nós estamos a abreviar. E nós lemos em Isaías 51:2, Isaías 51:2, que diz: olhai para Abraão vosso pai e para Sara, que vos deu à luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Isto é muitos séculos mais tarde, Deus a falar com a nação de Israel, através do profeta Isaías, e diz: Abraão vosso pai e Sara, eu vos chamei. Eram sós, mas eu os multipliquei. Deus estava a falar com os descendentes de Abraão, a lembrar-lhes que eles eram filhos da promessa que Deus fez a Abraão. A outra promessa que Deus fez a Abraão foi que nele seriam benditas todas as nações da terra. E a Bíblia é bem clara nisto, há vários versículos que nos mostram isso, que Jesus vai ser o cumprimento dessa bênção. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, logo no princípio do Novo Testamento, em Mateus capítulo 1, versículo 1, diz lá: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A razão de ser filho de Davi é que Davi foi o rei de Israel, de onde veio a linhagem messiânica. Portanto, é uma aliança que Deus fez com o rei Davi. E filho de Abraão, porque é o cumprimento da promessa que Deus fez com Abraão. E Deus fez uma aliança com Abraão e Deus cumpriu a sua palavra. E isso aconteceu. Agora, uma característica fundamental que não podemos pôr de parte alguma vez é que a Bíblia diz algo acerca de Abraão e acerca da sua chamada e das promessas que Deus lhe fez. Vamos ver novamente Romanos 4:3. Romanos 4:3. Pois que diz a Escritura: creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado, ou foi-lhe atribuído, ou foi-lhe dado como justiça. A Escritura diz que a Abraão foi acreditada a justiça. É uma declaração divina sobre um ato concreto de uma pessoa para com Deus. Só vou repetir isto. É uma declaração divina em relação a um ato que uma pessoa humana praticou em relação a Deus. Abraão creu em Deus e Deus disse: tu és justo. E a Bíblia é bem clara, diz que não foi pelas obras, nós vamos ver mais detalhes sobre isso, mas foi porque ele creu. O que é que significa ser acreditado justiça? Significa que Abraão foi aprovado por Deus. Aliás, o sentido desta palavra, no grego, significa ou implica que Abraão foi examinado. Quando Deus disse a Abraão: tu és justo, significa que Deus primeiro ouviu, contemplou Abraão, viu a conduta dele, ouviu a resposta de Abraão a Deus, e Deus então o declarou justo. Como podem ver, não está aqui uma questão de obras, mas sim a resposta da pessoa a Deus, a crença da pessoa em Deus. Então, ao compreendermos esta declaração, nós vamos compreender mais sobre este trecho de Romanos capítulo 4. Há aqui mais que nós precisamos saber e Abraão é o exemplo que nos é dado. Versículo 3, Romanos 4:3 diz que foi-lhe atribuído justiça. E é interessante, diz, está escrito nas Escrituras, Paulo diz, está escrito nas Escrituras que Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, vamos lá ver aonde é que isso foi escrito.
foi escrita em Gênesis 15, versículos 5 e 6. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Historicamente, o contexto é este. Deus estava a falar com Abraão e a dizer que lhe ia abençoar. E Abraão disse: Senhor, mas como é que isso vai ser? Não tenho filhos. É que a Bíblia diz, em Gênesis 11:30, que Sara era estéril. Sara, sua esposa, não podia ter filhos. E Abraão disse: ó Deus, tu disseste-me que eu ia ser o pai de muitas nações. Como é que isso vai acontecer? Nós não temos filhos. E Deus disse: olha, vai lá para fora. Vamos então ler. Gênesis 15, versículos 5 e 6. Então o levou fora e disse, portanto, Deus o levou fora e disse a Abraão: olha para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua semente. Versículo 6. E creu ele no Senhor e foi-lhe imputado isto por justiça. Abraão creu. Quando Deus disse: estás a ver as estrelas, vê lá se consegues contá-las. E Deus disse: assim vai ser a tua descendência inumerável. E quando Abraão ouviu isto de Deus, Abraão acreditou naquilo que Deus lhe disse. E porque Abraão acreditou, Deus disse: é-te acreditado justiça. Tu és uma pessoa justa. O que é que isso significa? Isto tem grandes implicações. Implica que Deus disse a Abraão: porque tu creste, estamos bem um com o outro. Esta é a implicação. Quando Deus diz: tu és justo, a implicação é: nós estamos bem. Deus disse a Abraão: nós estamos bem. Quem analisar a história de Abraão vai ver que ele foi humano como nós. Ele cometeu alguns erros e a Bíblia não esconde isso. Isto diz-nos que tinha que haver mais em Abraão, pelo qual ele foi examinado, e não se ele era uma pessoa tão perfeita que não cometia erro nenhum. E é importante nós sabermos isto. Porque se acreditamos que Deus nos justifica e a Bíblia fala sobre isso, temos que compreender que não é na base dos nossos méritos, mas se realmente acreditamos em Deus. Esta declaração de Deus foi o mesmo que dizer: Abraão, tu e eu agora podemos andar juntos. E não só isso. Implica que Deus disse a Abraão: nós podemos fazer muita coisa juntos. E Deus fez. Deus fez muita coisa junto com Abraão. Veio dali a nação de Israel e veio dali o Salvador da humanidade. Como é que isto começou? Um ato tão simples de Abraão crer em Deus. Está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículo 3. Em ti serão benditas todas as nações. Nós estamos aqui hoje, porque há uns milhares de anos, há um homem que decidiu acreditar naquilo que Deus lhe estava a dizer. E aceitar isso para a sua vida. Neemias 9:8 diz lá que Deus achou o coração de Abraão fiel e fez um concerto com ele. Deus viu que Abraão era fiel. A qualidade do relacionamento entre Deus e Abraão era de tal ordem que em Isaías 41:8, Deus diz que Abraão era amigo dele. Isto diz-nos qualquer coisa acerca da confiança que Abraão teve em Deus. Depositou a sua confiança em Deus. A Bíblia mostra-nos também que Abraão andou como peregrino na terra que Deus lhe prometeu. E há aqui uma coisa importante para entender e mostra-nos o que Abraão atravessou depois de ter acreditado em Deus. Josué 24:3 diz: eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, de além do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Deus prometeu a Abraão descendência. E alguns anos mais tarde nasceu Isaque, da sua esposa Sara. Deus formou a nação de Israel. Deus os abençoou. Mas Abraão, propriamente dito, não teve uma terra que pudesse chamar dele. Porque naquela altura que ele viveu em Canaã, estavam lá outras pessoas, outras famílias, outros povos a viver. E aliás, para que Abraão tivesse uma terra onde ele pudesse pôr a sua tenda e criar os seus animais e ter a sua horta, ele tinha que a comprar. E lendo o livro de Gênesis, nós lemos que ele comprou propriedade. E Abraão fazia negócio com as pessoas onde ele vivia, para poder então possuir terra para ele próprio. Há aqui algo que nós devemos compreender e mostra-nos como ele acreditou em Deus e mostra-nos o que é fé e descansar em Deus. A Bíblia diz-nos que Abraão viajou por toda aquela terra.
ele montava aqui a sua tenda, passado uns meses, ou um ano ou dois ou mais, ele ia para outra parte. Ele foi nómada na terra que Deus lhe prometeu. E a Bíblia então diz que ele foi para vários lugares dentro da sua terra. Todo este tempo, a terra era legalmente das pessoas que lá estavam a ver antes dele, se é que podemos usar esse termo. Aliás, estudando a história daquele tempo, notamos que o povo era mais nómada naquele tempo do que é hoje. Mas todo este tempo, ele acreditou que aquela terra seria da sua descendência. Ele vivia o que ele acreditava. Ele foi transparente em tudo o que fazia, até para com os seus vizinhos. E, aliás, houveram alguns casos, a Bíblia fala sobre isso, em que Abraão prosperou, o seu gado multiplicou-se, ele assalariou pessoas, tinha empregados, mas também havia outras pessoas que tinham os seus gados e às vezes há confusão. Esta vaca de quem é minha ou é tua, é do vizinho, não é minha. E às vezes os pastores e os que tinham de trabalhar ali para ele zangavam-se com os outros. O final da conversa era sempre o dono de um e o dono do gado. E Abraão então tinha que falar com o dono. E ele disse, nós não fizemos negócio entre nós não combinamos certas coisas. E ao analisar isso, nós vimos que lhe davam razão a Abraão, porque ele tinha trabalhado de forma transparente. O que é que isto nos diz? Que aquilo que ele acreditava em relação a Deus era o que ele vivia. Não só na sua família, mas também para com os seus vizinhos. A pessoa que tem fé em Deus conhece uma transformação por estar ao pé de Deus. O que Deus é começa a manifestar-se na pessoa. E então o que Deus vê na pessoa não é tanto o que a pessoa faz, e Deus vê o que nós fazemos, mas Deus vai primeiro ver se a pessoa tem fé em Deus. Como é a pessoa lá no seu íntimo. E este aspecto é importante. Antes de Deus considerar as obras de alguma pessoa, Deus, acima de tudo, quer ver se essa pessoa colocou fé em Deus. A pessoa pode trazer a Deus uma longa lista das boas obras que fez. Ajudou os pobres, construiu casas, ajudou aqui, ajudou ali. E isso é bom. Mas Deus primeiro vai dizer, como é que está o teu coração? É que um relacionamento com Deus começa na base da fé, não na base daquilo que a pessoa faz. É que este é o erro que a tradição incutiu nas pessoas. Faz isto, faz o outro para agradares a Deus. Recordo-me um jovem uma vez dizer, olha, eu tenho feito isto, tenho feito o outro. Eu creio que Deus vai me ajudar, porque eu tenho ajudado aqui, tenho feito o outro, mais aquilo. É bom fazermos boas coisas. A sociedade aprecia isso. E aliás, talvez haja um dia que alguém mude o nome de uma rua para pôr o nome da pessoa que fez boas obras, não é? Para não se ficar esquecido na história. Mas a realidade é que em relação a Deus, as obras podem ser muitas, podem ser boas, mas elas não contam se primeiro não há fé para com Deus. Colocar aquele sentido de dependência em Deus. Romanos 4:5. Mas há aquele que não pratica, ou seja, as obras, porque o contexto está a falar sobre as obras. Porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada ou atribuída como justiça. Aquele que não faz as obras, mas acredita. A fé da pessoa é acreditada por Deus como justiça. É considerada, é atribuída justiça a essa pessoa da parte de Deus. Porque creu, não é porque fez as obras. O versículo diz aquele que não pratica as obras. Aqui no grego a palavra que é muito interessante, porque é um particípio. Portanto, isto agora é falar gramática. O particípio descreve a pessoa que está a praticar um ato. Ora, a pessoa que vive praticando bons atos é o que implica o particípio. Aquele que pratica boas obras. Ou aquele que não pratica, que não é a pessoa que está inclinada às boas obras, mas acredita em Deus, primeiro e acima de tudo, depende de Deus. Deus justifica essa pessoa. É como se Deus dissesse, tu e eu estamos juntos. Deus diz às pessoas que têm fé nele, estamos juntos. É o que Deus disse a Abraão. E aliás, Deus diz à pessoa que tem fé nele, nós podemos fazer muita coisa juntos. Porque vivendo hoje nós as promessas de Deus e tendo um sentido de que Deus ainda está ocupado com a humanidade, Deus ainda está a fazer obras entre a humanidade, quando Deus nos diz a nós, eu
Porque tu tens acreditado em mim, nós podemos fazer coisas juntos. Deus então coloca-nos em situação de sermos úteis à humanidade. E aí então essas obras é que contam para Deus, porque nascem da fé em Deus. E a pessoa é uma extensão de Deus, como Abraão foi, porque acreditou em Deus. Crer em Deus, aquele que crê em Deus, é estar persuadido quanto a Deus, quanto ao que Deus disse, é confiar em Deus. Quando Deus disse, olha Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, do lugar onde estás e vai para um lugar que eu te mostrarei. A Bíblia diz bem claro, pode ler em Hebreus capítulo 11 mais sobre isto. Diz lá que ele foi sem saber para onde ia. Para Abraão não foi critério para onde Deus, o critério foi, Deus disse eu vou, porque eu acredito em Deus. Deus não vai se enganar comigo. Deus não vai fazer erros comigo. Deus não me vai faltar. Deus não me vai enganar. Deus não brinca comigo. Deus disse, eu vou. Foi mais importante isso do que o lugar. Quando Deus disse, eu vou te enviar, é mais importante dizer, Senhor, eu acredito, do que perguntar aonde, Senhor. Porquê? Podemos perguntar aonde, Senhor, e Deus até pode dizer para onde. O problema não é esse, ou a questão não é essa. A questão é acreditar em Deus, que nos envia. E porque Abraão creu em Deus, Deus disse, tu és justo. Nós, juntos, podemos fazer muita coisa. E é o que Deus diz a nós. Não é as obras que fazemos, mas é quando, em primeiro lugar, acreditamos em Deus. E a partir daí Deus diz, nós podemos fazer muita coisa juntos. É a partir daí que as obras contam para Deus. Porque então essas obras vêm de Deus. A fé é a confiança em Deus que faz a obra. Eu vou repetir isto. A fé nunca é obra de pessoa. Não é obra de homem. Mas é confiar em Deus que faz a obra. Eu tenho que repetir isto mais uma vez. Porque eu ouço muitas vezes pessoas dizer que têm fé em Deus. Mas às vezes é mais uma questão na base da tradição. Porque a tradição diz que devemos ter fé em Deus. E a Bíblia também diz que nós devemos ter fé em Deus. Mas o que é essa fé? É a confiança em Deus que faz a obra. Para a semana iremos ver um outro aspecto relacionado com as obras. E o que é que a Bíblia ensina sobre isso. Mas vamos só começar pelo mais importante. Aquilo que eu faço não é tão importante. Aliás, nem se compara com aquilo que eu acredito acerca de Deus. Fé em Deus tem a prioridade sobre as obras que eu faço. As obras que eu faço não contam absolutamente nada para a salvação se não tiver fé em Deus. Vamos ler Tito capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Tito 3, 5 diz: não pelas obras da justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Reparem no versículo. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Posso fazer boas obras, fazer o que é correto. Não é por isso que sou salvo, mas é pela misericórdia de Deus. Deus é que teve misericórdia de nós. E na sua misericórdia, Ele planeou a nossa salvação, enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz, no Calvário, que pagou com a sua vida pelos nossos pecados. E aí nós encontramos o gesto do amor de Deus. Então diz que Ele nos salvou pela lavagem da regeneração. A palavra regeneração significa nascer de novo. Nascemos de novo no Senhor. E da renovação do Espírito Santo. Isto é a obra que o Espírito Santo faz em nós. Quando nós nos colocamos em Deus e dissemos: Deus, eu confio em Ti. A minha vida agora está em Tuas mãos. E quando nós dizemos: Jesus Cristo é o Teu Filho que morreu na cruz no meu lugar, eu creio nisso. A pessoa é salva. E o Espírito Santo então faz uma obra na vida da pessoa. É possível a pessoa fazer boas obras sem acreditar em Deus. E eu tenho conhecido pessoas que são exemplos na sociedade, mas não acreditam em Deus. Não está em questão as suas obras. Devem fazer boas obras. Mas no relacionamento com Deus há uma falha. Mas é quando nós compreendemos que Deus teve misericórdia de nós e providenciou pela nossa salvação. E aqui está o poder do Evangelho. A tradição diz: tens que fazer, tens que merecer. A salvação em Jesus é a oferta para aquele que crê. É correto o discípulo de Jesus praticar boas obras, mas notemos que estas obras
devem ser o fruto de quem primeiro crê e segue as instruções de Deus. Fazer as obras como sendo estas o resultado do poder do Evangelho e do conhecimento relacional com o Evangelho, estas constituirão um testemunho que agrada a Deus. Posto isso, é bom primeiro vir a Jesus, reconhecendo o que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É bom, pela fé, aceitar esse benefício que Jesus oferece a todo ser humano. É bom receber Jesus como o nosso Salvador. E a partir deste ponto, andar com Jesus faz com que as obras tenham outra essência. Eu encorajo sempre as pessoas, se ainda não o fizeram, a virem a Jesus reconhecendo realmente a grande obra que Ele fez pela humanidade ao dar a sua vida em resgate por cada um de nós. E quem reconhece o que Jesus fez e faz confissão de fé em Jesus, aceitando-o como o seu Salvador, o seu Redentor, essa pessoa, de acordo com o ensino da Bíblia, é salva. Em Jesus tem perdão para os seus pecados. Essa pessoa entra numa nova vida, não orientada pela tradição, mas pelo Evangelho. Tome essa decisão hoje de aceitar Jesus como o seu Salvador. Continuo sempre lendo um pouco da Bíblia todos os dias. E também todos os dias falo com Deus sempre em nome de Jesus, pois Ele é o único Redentor do ser humano. E sempre que possa, frequente uma igreja que realmente ensina o Evangelho de Jesus. Continuo orando que toda a ampla bênção de Deus possa cobrir e encher a sua vida. Muita bênção de Deus para si.